Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Canteiro, Construindo Valor, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, Júlia Botelho, da Olim Imóveis. Tudo bom, Júlia? Tudo bem, gente, tudo bom? Uma honra estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o que a gente tem de experiência aqui no mercado. Maravilha. Então, a gente tem trazido aí essa jornada, né, da construção civil, tentando trazer o mercado para um fluxo educacional, né? A gente sente que, através da metodologia BIM, né, e da atuação que a gente tem no dia a dia, a gente falou e já trouxe aqui profissionais da área de projetos, né, para conversar sobre as dificuldades e os prazeres de ser projetista, né, de criar os produtos imobiliários. Trouxemos incorporadores, né, toda a dificuldade, o que corre mais riscos e também o que tem o maior bônus, né, de desenvolver o produto imobiliário. Construtores, né, gestores de obras que fazem a conexão do projeto para a obra, né, e entregar ele para a operação. E hoje nós estamos trazendo, então, a Júlia, que representa a área comercial, né, a área de venda, de contato direto com o comprador, né? Então, uma pessoa que tem uma necessidade de adquirir ou de alugar uma propriedade, um imóvel, ela conta um pouquinho para a gente como é que é essa jornada, Júlia. Eles, né, as pessoas geralmente chegam lá e falam a sua necessidade, vocês divulgam, né, em plataformas, em redes sociais. Como é que ocorre esse processo de vendas, a área comercial do produto imobiliário? Então, dá de tudo, né? A gente consegue ter pessoas que são bem objetivas e claras quando elas chegam na gente, sendo bem taxativas daquilo que querem, que desejam. E tem aquelas pessoas que a gente vai descobrindo o que elas querem, né? E na parte comercial, assim, o que a gente tenta muito dentro da empresa da Olim, a Júlia, o que eu faço é escutar o cliente, né? O que o cliente quer, quais são as necessidades que ele tem realmente, né? Porque eu costumo brincar que tudo tu não terás. Então, quais são os itens necessários, imprescindíveis para que tu compre determinado imóvel? Então, a gente vai tendo essa escuta, tentando ser bem assertivo naquilo que o cliente quer para ser objetivo na apresentação do imóvel, né? Para não perder o tempo do cliente proprietário, o meu tempo e nem o dele, né? Então, a gente vai afunilando. Ah, Júlia, eu quero tal coisa, tal metragem, tal região. Então, dentro disso, a gente vai levantando tudo que tem de opção, de possibilidades e vai apresentando. Eu acho muito engraçado que a gente vive a fase de projeto, né? E até de obra, mas na fase de projeto e o contato direto com o cliente, que é o desenvolvedor, né? E é muito engraçado porque às vezes parece que ele está projetando para ele. Tudo que ele está escolhendo para o projeto é para ele, né? E tem não um amor, né? E não para quem vai comprar dele, né? E a gente sempre faz uma pergunta que é sobre a pesquisa de mercado, né? Tentar entender, caracterizar, né, em grupos, em nichos, porque uma coisa é um equipamento, um produto de mercado popular, Minha Casa Minha Vida, né? Uhum. Ele tem ali uma necessidade quase que inicial, né? De dignidade, vamos dizer assim, Exato. né? Uhum. E o outro é o ultra luxo, né? Ou o quiet luxury, que tá aí querendo entrar, mas eu já vejo as pessoas fazerem muita confusão até de marketing, né? Tá um uso excessivo de informações de marketing e não tanto na técnica. E as pessoas se importam com a técnica, com a parte técnica, elas perguntam informações de produto do ponto de vista, assim, de pé direito, de tamanho de vaga de garagem, se vai caber a SUV dele, etc. Ou é mais uma questão de localização, de vista para o mar ou para uma mata, né? A pergunta o comprador, que é geralmente um leigo, ele já está entendendo alguns elementos técnicos ou não? É só mesmo nessa área sensorial daquilo que ele entende de edificações? Eu acho que tem um pouco dos dois, sabe, Marcinho? Tem a pessoa que não abre mão de uma vista, mas em contrapartida ela também não quer um apartamento tão velho, tão antigo, que remete a vagas muito pequenas, que para a época eram carros menores e hoje a gente tem carros bem maiores, né? Então a gente tem prédios em Floripa que carros não entram. Uhum.
e na beira-mar. Então, você quer uma vista, mas teu carro não entra. Então, a gente tem isso, mas eu vejo, assim, dentro do produto que a gente trabalha, muita gente se importando com a questão da sustentabilidade, como é que é a espessura do vidro, porque a gente mora numa cidade barulhenta, né? Sim. Tem fluxo de carro, tem trânsito. Então as pessoas ficam, Júlia, será que vai ter barulho? Não vai ter? Como é que é a abertura do vidro? Como é que é a espessura da laje? A pessoa vai fazer barulho aqui na minha cabeça de noite? Então a gente tem os dois pontos, horas misturado e horas não, né? Então a gente tem realmente pessoas que focam só na vista, porque eu quero vista. Quero abrir a janela e ver um verde. Então, muita gente que vem de fora, paulista, gaúcho, não, eu quero morar lá porque eu quero abrir, quero ver o verde, eu quero ver o mar. Mas muita gente que é daqui, e não só daqui, né? Enfim, geral, se preocupa com isso também, né? Com como é que é a captação da água da chuva, como é que é o aquecimento, tem placa solar, não tem? Então, a gente tem sim um público que pensa nisso, né? O nosso público, ele não é só o imediato, ele quer uma sofisticação, ele quer um requinte dentro desse setor que está sendo muito falado, Sim. desde lixo, de reciclagem de lixo, tem, não tem? Então, assim, a gente pega realmente tudo, assim, misturado e separado também. Sim. E essa parte da sustentabilidade, você vê assim que está aumentando com o passar dos anos? Tá, A gente vê que a gente participa de vários projetos, né? Florianópolis, em específico, tem esse cuidado bastante com o lixo, né? Tem normas da Concap específicas que tem que atender o projeto. E outras cidades não tem muito disso. Quando a gente trabalha ali para a região de Balneário, Itajaí, é um pouco mais aberto essa questão. Mas aqui a gente percebe que realmente o público consumidor já se preocupa um pouco mais com essa questão de sustentabilidade, né? Sim, aqui em Floripa a gente tem essa questão da sustentabilidade, questão da saúde, né? A gente fala muito de pessoas aqui se exercitando, cuidando, querem ter qualidade de dormir bem, com aberturas boas dentro do seu quarto. Desde pessoas que falam, Júlia, isso aqui fecha bem a veneziana, né? Eu falo, fecha, fica bem, bem escurinho. Então, as pessoas realmente, assim, o nosso público se preocupa com detalhes, né? Detalhes da sustentabilidade, da coleta do lixo. Embora os prédios antigos, eles vão se adaptando, né? Porque Floripa ainda tem muito prédio antigo, né? Então, a gente fala aqui de lançamentos e tal, que são poucos, são escassos. O número de transações, vamos dizer assim, é maior para imóveis já existentes do que de lançamentos. Se a gente for comparar a quantidade de transações que vocês realizam... Dentro da Olin, sim. Por quê? Pela questão da escassez de produto, terreno, a gente não tem muitos terrenos. O que tem já vem com valores bem altos, então a pessoa já parte de um ticket bem elevado. Esse prédio vai demorar vai ficar pronto. E a gente encontra hoje apartamentos tão bom quantos com o mesmo valor. Sim. Então, tudo vai depender do perfil da pessoa, né? A pessoa, eu quero um fluxo de pagamento, eu quero realmente morar num prédio mais moderno, então ela acaba indo para esse tipo de apartamento em construção, um lançamento. Mas grande parte do que a gente atende, ele é mais imediatista. Ele quer se mudar logo. São pessoas que querem dar um upgrade. Sim. Tem uma técnica diferente para assessorar o cliente que vai comprar um imóvel que está na planta, que ele não consegue ainda perceber essas questões que tu colocou. Que a gente vende papel, né? Exato. Esquadria, laje, né? Acústica, térmica, ele não consegue ainda ver, né? Não. E a outra situação que é o imóvel pronto, que ele já consegue, de fato, testar, né? Então, vocês têm um apoio da incorporadora que está fazendo o lançamento na planta, às vezes com um decorado ou com a amostra dos elementos que vão ser incorporados nos projetos, ou tu sente que há ainda um espaço para melhorar essa parte de vendas com elementos técnicos? A gente tem algumas construtoras aqui que apresentam isso, né? Que fazem o espaço decorado para a pessoa visualizar que, primeiro, a pessoa não entende o que é o tamanho. É sempre, será que vai caber? Será que não vai caber? Explica para uma pessoa o que é 7 metros quadrados e 9 metros quadrados, né? São 2 bons metros quadrados que num quarto fazem muita diferença, né? Exato, e elas não visualizam, sabe? Então, assim, algumas construtoras hoje aqui de Floripa estão trazendo esses espaços decorados para mostrar como que é viável um apartamento bonito dentro de uma metragem quadrada, né? Algumas outras construtoras daqui, elas mostram as espessuras da parede, que eu atendi já várias pessoas que falaram, Júlia, tem revestimento no cano hidráulico? Porque eu não quero ouvir o barulho.
Legal. Então, principalmente engenheiros, assim, que Sim. falam, não, o barulho da descarga da água vai passar. Então, as construtoras começaram a se preocupar com isso, que são questionamentos feitos constantemente pelos clientes, que eles querem saber como que é a acústica e o piso. Tem manta acústica, não tem? Como é que é o negócio do vidro? Manta de vidro que fala? A lã de vidro, Lã de vidro. que é o isolamento. O isso. isolamento. Então, eles fazem ali um mostruário para dizer, olha, vai ser isso, a tua laje, a tua parede é isso. Então, tem construtoras, sim, trazendo isso. Porque o nosso público, ele tá cada vez mais focado nisso, né? Ele quer essa qualidade. Ele tá pagando caro por um produto que ele quer que seja top, né? Sim, a gente é um pouco suspeito para falar, né? Porque, de fato, nós somos engenheiros, arquitetos e trabalhamos para o setor da construção civil se qualificar, né? Aham. Há muito tempo atrás, os trabalhadores da construção civil, às vezes até não usavam o capacete, trabalhavam com sandália de dedo, tá? Há um passado recente até, né? Então, a primeira transformação que a gente viveu foi a da segurança no canteiro de obras, né? Então, os equipamentos de EPI veio muito através de processos de empresas maiores, né? A Petrobras é talvez a empresa mais rigorosa do ponto de vista de segurança, né? Mesmo por conta da responsabilidade, o tipo de local que às vezes o trabalhador se encontra, né? Em plataforma de petróleo, em navio, etc. Então, assim, e agora com prédios cada vez mais altos, né? Eu trabalhei em São Paulo também, que os prédios já eram um pouco mais altos e já ocorreram acidentes fatais, inclusive, tá? Então, a segurança foi o primeiro estágio que a gente precisou vencer na construção civil, né? E agora existiu também o setor da qualidade, tá? Que era procedimentos mínimos de controle de qualidade. Depois veio o PBQPH, que é o Programa Brasileiro da Qualidade no Habitat, que introduziu aí princípios da norma da ISO 9001, e agora a gente está vivendo uma transformação do ponto de vista de desempenho. O comprador, né, o leigo que compra imóveis, ele já começa a perceber que precisa funcionar, assim como um celular. Quanto tempo dura a bateria? Qual é a resolução da tela? O carro faz quantos quilômetros por litro, né? E o prédio? Funciona? Qual é a espessura do vidro, etc e tal. Mas ainda em 2025, tá? Tem gente que ignora a existência dessa norma, né? De desempenho, etc. Então, é interessante ouvir que o público está requerendo, né? Que o comprador sabe que isso é importante e que até, a gente já fez uma pesquisa, ele paga um pouco a mais por isso, né? Tem até um sistema que antigamente surgiu no Japão, eu acho, um controle de qualidade na fábrica, né? Então, era uma filosofia em que primeiro se fazia análises dos itens produzidos e se fazia uma auditoria das peças para saber se tinha o mínimo de controle de qualidade, mas era algo que era para remediar o processo. Depois eles começaram a controlar processos produtivos na escala da linha de produção. Então, avaliar se no processo produtivo estava tendo algum defeito. E no final, começou a se ter uma importância muito maior para o projeto, que é o que antecipa, né, antecede o processo produtivo. E aí se identificou que muitas coisas eram oriundas de projeto. E aí, fazendo uma conexão com o que a Júlia comentou, quer dizer, tem muitos incorporadores que hoje já tentam integrar todas essas informações, identificam as demandas que o mercado está solicitando através do pessoal de vendas, né? E começa a trazer isso para a etapa de projeto. E aí a gente consegue mapear isso no briefing e trabalha com situações como, por exemplo, tivemos clientes que nos pediam que evitassem transições de prumada em áreas nobres, tipo um dormitório, uma área de estar, para evitar ruído, justamente para não ter esse problema. Então, quer dizer, no projeto a gente consegue evitar uma série de problemas que podem ser itens a serem valorizados no produto imobiliário. Exato. Exato, né? Complementando o que o Marlon comentou, a gente vai muito no detalhe, né? Às vezes, até no começo do processo da compatibilização, da coordenação de projetos, o cliente assim, pô, mas por que você está perguntando tanta Exato. coisa? A gente fala, pô, porque o cliente hoje está exigente. Tá. Não tem como você não prever que vai ter uma solução ali que vai amenizar acusticamente o outro apartamento. Vários projetos ali também, a gente evita as transições em cima dos quartos, mas a gente também fala para botar no projeto, ou já comenta, que outros projetos a gente já viu, de ter uma linha, no pé das prumadas, ter uma linha um pouco mais acústica, Isso, uma linha silêncio, acústica, ou exato. uma linha especial de tubulações ali para evitar
E é essa interessante questão, né? que muitas vezes a gente traz esse item, né? Porque Exato. a incorporadora não está tão atenta, mas como a gente atende um número grande, muitas que são mais preocupadas com isso, a gente consegue trazer esses inputs para beneficiar o produto, mesmo que eles não tenham consciência disso naquele momento, né? Exato, é que eu acho que são camadas, né? Acho que a Júlia pode falar melhor do que a gente, né? Eu acho que quando o incorporador está começando a conceber, ele pensa, pô, primeiro terreno, tem a vista, sei mais ou menos como é que vai ser a fachada, acho que vai ficar legal, a quantidade de dormitórios, e aos poucos, e com a nossa entrada, ele vai, pô, então agora tem que cuidar da acústica, vou cuidar do lumínico, do térmico, como é que a gente vai dando esses passos, né? Daí, entrando nessa linha, você chegou a participar, ou conversas com os incorporadores antes do lançamento, fala, pô, construtor, incorporador, tô recebendo muita demanda desse tipo de imóvel nessa região, será que faz sentido o próximo empreendimento que vocês fizerem ali ser dessa forma ou daquela forma? Vocês têm essa conversa ou não? Então, gente, tem a expectativa e tem a realidade. E bem honestamente, eu acredito que grande parte das pessoas que trabalham com venda recebem o produto pronto. Então, quando ele chega pra gente, para dizer, e aí, o que tu acha? Na verdade, agora pouco importa o que eu vou achar, porque ele já está em fase de aprovação, ele já teve todo um estudo de viabilidade, o que vale ali, o que não vale. Então, a gente recebe aquele material já meio que para começar a ofertar para os clientes, sabe? Então, um cenário positivo, o melhor do mundo para mim, é quando há efetivamente uma participação do comercial dentro disso, né? É um gestor comercial que entenda o que está sendo pedido, que escute as imobiliárias, o que os clientes pedem, o que eles desejam. Porque a gente vê vários produtos hoje sendo lançados que eu tenho vontade de chorar. Que daí eles querem depois, e aí, vamos vender? Vamos vender? Mas, poxa, a pessoa quer um banheiro com ventilação natural. A pessoa quer boas prumadas, a pessoa quer boas plantas, a pessoa quer uma área de lazer, a pessoa quer produtos homogêneos, plantas homogêneas. Será que vai ter Airbnb no prédio que eu vou morar? Porque eu tô com a minha família, daí minha filha vai descer na piscina, vai ter um monte de gente fazendo festa. Então, quando a gente recebe esse produto, a gente já tem que começar a pensar, quem é o pessoal que vai poder comprar aqui e tal? Investidor que, de repente, vai ter um fluxo de pagamento legal, vai comprar agora, vai ganhar na valorização. Mas, efetivamente... Eu tenho apostado muito, a gente tem um projeto que eu chamo de Projeto Futuro, né? Por trabalhar com sustentabilidade. Até ontem eu estive em São Paulo, num prédio que a gente ajudou a fazer a certificação LEED e começou os projetos por volta de 2010, tá? Então, já está fazendo 15 anos. E naquela época, quando a gente começou a fazer a consultoria para os prédios verdes, a gente falava sobre a existência de ter um bicicletário, porque era um item da norma. E daí a gente tinha que calcular quantas pessoas tinham no prédio e tinha um percentual, que nem era grande, 2%, 3%, 5%, não me lembro exatamente o número. Mas era um número pequeno de percentual, né, do número de ocupantes. E essas eram as vagas de bicicletas que precisavam ter. As pessoas riam na reunião, tá? E eu não ria, porque eu acreditava que aquilo era absolutamente necessário. Aliás, muitas das coisas que a gente, por trabalhar com meio ambiente, com sustentabilidade, acredita no projeto futuro, porque... E tem que ser isso, né, Marcinho? A gente vende o futuro, né? A gente tem que projetar imaginando o que vai ser aquilo quando estiver efetivamente pronto, né? Exato. Exatamente. E visitando lá a obra, o bicicletário estava lotado. Tá? Aliás, estavam fazendo um segundo bicicletário numa outra área por conta da demanda. Estavam pedindo para ter mais vagas. Além do que as bicicletas elétricas. Então, não é só a bicicleta a pedal que o cara ia trabalhar e suava. Não, ele vai com o auxílio ali da elétrica e vai trabalhar e estaciona. E a própria Faria Lima, né? Que as pessoas engravatadas, bancos, escritórios de advocacia, de investimentos que estão nos escritórios, indo com as suas bicicletas. Tem ciclovia no meio do passeio, né? Então, assim, o projeto futuro nem é tão futuro assim. Eu falo de um projeto de 2100, porque sou pai de duas crianças que em 2100 vão estar com 75 anos. Ainda vão estar jovens há mais tempo, né? Mas é logo ali, entende? Então, assim, os projetos que a gente tem visto hoje, daí a pergunta que eu queria te fazer, que a gente vê como o carro-chefe hoje, né, de produtos. O estúdio,
tá? E a gente também já tem visto em São Paulo, né? Vai todo mundo para estúdio, não existe mais apartamento de 4 dormitórios. Apartamento de 5 ambientes, mesmo para famílias grandes, não existe praticamente em Florianópolis. Eu acho que o máximo, se tiver, é de 4 quartos. Eu não me recordo de saber de Só nem... casas, né? Casas, daí a gente vai pegar várias. Exatamente, mas apartamentos mesmo de alto padrão, né? difícil. E em outros lugares tem, tá? Na Riviera de São Lourenço, em São Paulo, tem apartamentos de 5 dormitórios, enfim. Então, estúdios, a pergunta é, né? Vamos todo mundo para estúdios e a área de serviço, que é uma outra área que eu vejo que está quase inexistente. Então, como é que é o comportamento? As pessoas não têm mais lençol para estender no varal, não precisa mais secar roupa, ou tá levando para uma secadora e não utiliza mais a área de serviço. Então, assim, eu tenho a gente trabalha bastante com locação também, né? Então, o que acontece muito dentro da imobiliária? São pessoas que vêm de fora e querem conhecer a cidade, querem entender, porque elas, certo, recebem a informação que, vou morar na praia e meu filho vai estudar no centro. Como eu já peguei várias pessoas, eu moro no Campeche e meu filho vai estudar no centro. Eu falo, olha, Floripa tranca, né? Tem um trânsito. Então, as pessoas vêm muito de fora para experimentar a cidade e aí depois efetivam alguma compra. Então, quando eu vejo, assim, estúdios que a gente tem para alugar, a gente tem para vender, me dá um certo pânico. Porque Floripa não é São Paulo. As pessoas que vêm para cá, elas vêm para morar, elas trazem a família. Então, 95% das pessoas que eu atendo, mesmo sendo solteiro, mesmo sendo um casal que não tem pretensão de ter filho, eles falam assim, Júlia, mas eu queria mais um quarto, porque eu vou receber visita. Exato. É fato, assim, toda pessoa, uma ou outra que fala, não quero. Mas é raro, gente. Então, a pessoa que vem nos procurar, ela precisa desse outro dormitório ou precisa daquele apartamento de um quarto, que ele tem a intimidade dele e, de repente, na sala vai ter ali um sofá-cama, sabe? Então, é uma tipologia que acaba atendendo mais. Mas os estúdios me dão meio que uma dor no coração, sabe? Porque a gente tá vendendo preço. Sim. Então, a gente não tá vendendo, o negócio vai ficar. Eu acho que não. E eu vejo bastante também um movimento do comprador, né? Do investidor que está comprando ali um imóvel, mas a rentabilidade que ele também está imaginando que está muito alta no short stay, que seriam esses administradores, né? Que concorrem com a hotelaria, é um pouco conflituoso, porque ele ainda continua com o custo de condomínio, fica para ele, Todos internet... energia, água, IPTU, né? Exato. Então ele tem que vencer todos esses. E outra, ele não entrega também o serviço de limpeza de quarto e de concierge que a hotelaria tem. Então... E o preço compete muito de vez em quando ali com hotel e um Airbnb, né? Exato. E se ele baixar muito, começa que o investimento já não é mais rentável, né? Ainda mais hoje com múltiplas opções de investimento. Tu pode comprar cota de startup, tu pode comprar Bitcoin, tu pode comprar plantação de floresta sustentável em áreas da Amazônia, em recuperação. Então, assim, tem muitas outras opções de investimento para ter rentabilidade hoje. Exato. Sim, ontem até estava num evento e a gente estava conversando um pouco dos dados do Sinduscon, que está para sair uma pesquisa, e a tendência para a região da Grande Florianópolis, ali em Santa Catarina, é que está aumentando cada vez mais a procura por apartamentos de 3 dormitórios. Então, assim, o mercado, depois da pandemia, acredito também, a pessoa procura muito um bem-estar ali, um ambiente um pouco mais amplo, que possa trabalhar, que possa estudar, não ficar trancado num estúdio e ficar ali com a família, todo mundo conectado. Eu tenho sentido isso, assim, os estúdios que a gente tem muito estúdio à venda, muito mesmo, e cada vez mais chega a gente lá, eu vou lançar um estúdio, me dá faz isso, meu Deus, vamos ajeitar isso aí. Só que daí ele já chega com o projeto pronto e daí eu já não tenho mais o que falar, então vem da estúdio. E as pessoas, como eu disse, elas vêm para cá, elas trazem a família. Não é São Paulo que tu vai, trabalha e vem e encontra a tua família aqui. E Floripa, ela tem esse apelo familiar. Sim. Então, as pessoas... o mínimo que eu digo é aquele um dormitório para uma pessoa solteira e um casal. Mas o 2 quartos é o básico. E o 3 é aquele que a pessoa tem um quarto a mais, é um luxo. Eu tenho um filho só, o outro pode virar um home office, um quarto de hóspede, um quarto de brinquedo. E digo mais,
Grande parte dos clientes que nós atendemos hoje querem 4 quartos. Olha. 4 quartos. Então, teve um terreno aqui na cidade que a gente teve trabalhando e a gente apresentou para uma construtora e falou, olha, desenvolva plantas grandes. Porque eu brinco com as construtoras que eu adoro juntar 2 plantas. Daí eu tenho que fazer meio que um Frankenstein, porque daí você já tem o projeto pronto, toda a Sim. compatibilização e parte elétrica, hidráulica, e agora vamos quebrar a cabeça. Porque a pessoa quer uma planta grande. Mas a gente já viu, inclusive, uma mistura de apartamentos de 3 e até 4 quartos com também estúdios e apartamentos de 2 dormitórios no mesmo pavimento, às vezes. Isso funciona? Né? E outra pergunta que eu ia te fazer em relação à locação. Entre o mobiliado e o não mobiliado. As pessoas às vezes querem mobiliado, ou às vezes ele entra no mobiliado e pede para tirar porque quer botar os móveis dele. Então, assim, as 2 perguntas, né? Funciona o 4 dormitórios com estúdio e depois o mobiliado ou não mobiliado? Eu acho uma miscelânea, assim. Eu acho uma loucura, porque tu tens um perfil de pessoas morando ali dentro que é muito diferente de um perfil de um estúdio, que é um perfil de... E sem dizer que são pessoas solteiras que vão fazer bagunça, a gente aluga para pessoas num estúdios e são bem de boa, acho que tem horas que são pessoas que dão até menos trabalho do que mais, sabe? Mas, embora nossos clientes sejam todos... amo. Mas é uma miscelânea. Né? Então, aquela coisa assim, tu tá com a tua família, aí daqui a pouco vem uma gurizada. Eu acho que ele perde um pouco do objetivo do projeto familiar. E o comprador te diz isso, quando ele vai lá e vê isso, é o que ele relata. Não, isso aí não tá legal, não Preocupação bastante com o Airbnb. Tá, isso aqui vai ficar entrando e saindo muita gente. Segurança. Segurança total. Então, tu não sabe quem é o teu vizinho, quem tá entrando, quem tá saindo, a tua área de uso comum tá sendo utilizada. E situações que a gente escuta de moradores que compraram apartamentos e que acabaram entrando nessa loucura de Airbnb e se arrependeram, sabe? Então, tem bastante isso, sabe, Marcinho? De pessoas que falam, não, E vai mudando, assim. O que eu vejo de prédios que tem plantas assim são as pessoas que compraram aquele apartamento de 2 dormitórios de entrada e acabaram migrando para um outro para dar o famoso upgrade, sabe? E na locação, a gente vê de tudo aqui. Normalmente, hoje, assim, o apartamento impecável, que eu brinco, ou instagramável, ele pega super bem a locação. Ele tem um apelo financeiro muito maior. Já tá todo pronto, com o eletrodoméstico e mobília. Sim. Esse aí, a gente fala hoje de um apartamento de 2 dormitórios para alugar, bonito, gente, bonito, instagramável. É 7 mil, 7.500 a locação. Fora todos os teus, né, tuas despesas que correm por conta do locatário. E a gente pegou bastante pessoas num tempo recente que tiraram seus imóveis de plataformas de administração de short stay, porque fizeram aquela conta ali final do ano, né, final do verão e falaram, não, eu tô pagando para pessoa, sabe? Sim. E não vale a pena. Principalmente o em custo alguns casos. de energia também, às vezes, que com ar-condicionado no verão vai a 400, 500 reais a pessoa, a conta. ela se sente num hotel, né? Então, a pessoa quer sair no calor, ela quer voltar com o apartamento climatizado. Então, a pessoa vai passear, deixa o ar ligado. O dia inteiro. Claro, e daí quer entrar, tá fresquinho, E né? o que eu acho mais incrível é que a própria hotelaria, tá? Ela teve que otimizar a sua operação. Então, assim, a hotelaria já estava sentindo que conta de energia custava, conta de água custava, limpeza custava. Então, a gente até teve, né, os hotéis de redes mais econômicas, vamos dizer assim. Outra, aviação civil também, que servia de tudo, né? E foi começando a diminuir as entregas porque os custos operacionais comiam a margem de lucro. Então, assim, tu imagina uma pessoa que é um administrador, às vezes, isolado, conseguir controlar tudo isso e ainda ter rentabilidade, né? Dificulta bastante. Exato. São muitas variáveis, né, para resolver, né? E escutando vocês falar, assim, é engraçado que a gente não é incorporador, né, mas a gente tem contato com vários que a gente sente, assim, muito efeito manada um pouco, né? Pô, não, vou fazer o estúdio, tá todo mundo fazendo estúdio. Ah, não, vou misturar um pouco então, vou fazer o estúdio, 2 quartos, 3 quartos, porque, né? Alguém vai comprar, ninguém vai querer esses apartamentos. E isso é uma coisa interessante, Thiago, porque às vezes não tem nada a ver com o projeto arquitetônico.
Exato. Esse é o ponto, né? E às vezes a arquitetura está envolvida sozinha em criar o produto, em fazer a viabilidade, em dar o número de área privativa, mas não tem a ver com o que a gente está falando. A gente está falando de produto imobiliário. E às vezes a gente tem que escutar justamente quem trabalha com a área comercial, quem atende as pessoas que Quem compram. tá na ponta, né? Exato. O produto, é por isso que eu digo, o produto não é para gente, né? Produto é para quem vai utilizar, é como ele funciona, qual é a característica dessas famílias ou dessas pessoas. Que é o que antigamente a gente aprendia na faculdade, programa de necessidades. É o que norteia tudo, né? Quer dizer, necessidade para quem? Para quem vai morar. Então tem que entender quem está morando, a necessidade dessa pessoa para desenhar bem um produto e aí sim o arquiteto entra, né? Então, na verdade, isso então, seria o que eu brinquei, que a expectativa e realidade é isso, assim, é realmente o comercial fazer essa pesquisa, né? O que é? O centro antigo. Quem que vai morar nesse centro antigo? Que a gente fala de uma futura revitalização ali, estão comprando os terrenos e tal. É uma região ainda hoje que a gente tem principalmente quem é daqui, a gente tem aquele... Ai, meu Deus, né? Sim. Só que a gente tem que ver no futuro, mas daqui a alguns anos. É justamente a área que deve receber incentivo e ser valorizada. Ela já está toda estruturada, a infraestrutura está toda pronta. O custo de revitalização é muito mais barato do que o custo de construção do zero. E o local onde as pessoas trabalham, estudam... Sim, é o lugar onde as pessoas estão transitando. Exato, não faz sentido a pessoa morar... Só que para eu vender hoje ali é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, tu criar um projeto, um produto para um determinado lugar, tu tem que realmente pensar no futuro. Quem que vai morar aqui? O que está acontecendo no entorno? Tem colégio, alô, prefeitura, não tem? Alô, Sinduscom, alô, entidades comerciais, vamos conversar. Tá todo mundo falando, né, da revitalização do centro há um bom tempo, né? Sim. Inclusive, eu sou favorável à verticalização, que é um outro tema que a gente está vivendo, pelo menos aqui em Florianópolis e até na região norte, do litoral norte, centro-norte de Santa Catarina, né? Sobre a verticalização, tá? Então, um modelo de verticalização que está vindo de Balneário Camboriú, tá? Mas a infraestrutura não está conseguindo acompanhar essa verticalização, né? E, na minha opinião, ela não deve ser indiscriminada, a verticalização. Ela deve criar centralidades verticais, onde a infraestrutura já está pronta para a gente não degradar o que é mais bonito aqui na nossa região, que são as belezas naturais, né? As montanhas, a praia. Que é o que vende, né? O paulista vem pra cá pra ficar olhando o mar. Gente, não faz sentido. Eu atendi até uma pessoa de Caçador. E aí, ele veio para aluguel aqui, tá sendo transferido. Ele falou assim, Júlia, eu quero vista. Eu não vou sair de Caçador, que eu não tenho mar, para não ter mar. Eu falei, então tá, mar tu terás. Né? Então, é uma pessoa de um ticket bom, que quer morar bem, mas quer a vista. Né? Então, a gente tem que realmente cuidar disso, né? Exato. Das vegetações que a gente tem, dos lugares que a gente tem de abrir. Ontem eu estava dentro de um apartamento aqui no centro da cidade que tu abre a sacada e tem uma árvore linda na frente, é um quadro. Aquilo ali, a moça entrou e falou, meu Deus, que lindo. Então, é não perder isso também, né? É tu construir, tu verticalizar, mas tu ter todos esses benefícios naturais, né? Sim, Exato. E essas coisas não dá para comprar, né, Júlia? Uma árvore de 70 anos não dá para comprar, né? Eu até brinco, né? Eu, de vez em quando fotografo algumas árvores e pergunto, quanto que custa essa daqui, né? Não dá, infelizmente. Né? Quanto tempo para aquilo ali ficar daquele jeito, né? Exato. E entrando nesse assunto da necessidade do cliente, você tinha comentado um pouco antes em relação a... Daí vem agora a pessoa queria 2 quartos, vai ter que juntar 2 apartamentos e começa a questão da personalização, né? A gente conversa muito sobre isso com os incorporadores quando a gente está projetando. Você vai deixar personalizar? Que nível de personalização você vai ter? Porque a gente tem que compatibilizar. Não dá para todo mundo chegar agora, eu quero meu banheiro um pouco mais para cá. Todo mundo o banheiro para lá. É aí que eu brigo com vocês. Nessa hora que eu fico, bota um banheiro aqui, bota ali. Dá, não dá, não dá. Ai, meu Deus, tem que dar. E como é que é essa conversa com o incorporador? Assim, você tem muita personalização? Você tem essa abertura com a incorporadora? O incorporador deixa ou não? É isso que eu entrego, não vou mudar. Quando tá vendendo na planta, no caso. Exato. Então, eles têm, normalmente, assim, tem aquele prazo para tu personalizar, né? Mas a mudança, assim, de paredes, banheiro mesmo, querem me matar. Isso não dá, porque aqui é o cano, aqui não tem como sair.
Só que a pessoa vai, nesse momento eu brinco que ainda assim, o pré-lançamento, que o projeto tá ali no forninho, eu ainda acho que talvez seja mais viável. Nem sempre, né? Porque mas é mais fácil. Então, tem acesso, sim, pra gente conversar com a construtora, para modificar, para alterar. Mas eu pego bastante situações complicadas nisso, dessa unificação de planta, porque o pessoal quer uma planta maior. Então, eu tenho que transformar aquela planta de 3 em uma planta de 4 dormitórios amplos. Mas tu chegas a ter esse dado se isso é maioria, se é minoria, porque eu tenho uma posição que o comprador de apartamento, de prédio, ele tem que entender que ele está ali numa certa estrutura padronizada para que ela encaixe uma coisa na outra, né? A personalização eu indico mais para casa, como tu falou, porque daí ele cria do jeito que é a realidade dele, né? Então, isso é minoria, essas pessoas que querem personalizar a planta, ou é bem comum? Quem compra na planta normalmente mexe nela, assim. Até tem construtoras. Mas aqui... mexe no ponto de vista de mudar a parede e ambientes de lugar. Isso, mexido. Não só assim. da decoração do projeto de interiores. E eu já vendi alguns apartamentos, foram mais de 5, que a gente fez essa junção de planta. Por quê? Porque a pessoa quer planta grande e eu não tenho planta grande. É uma falta de produto. Agora a gente vai ter um lançamento na Beira-Mar com plantas bem grandes. E tem gente, Júlia, me manda, me mostra. Porque realmente novo, grande, a gente não tem. Então as pessoas elas precisam fazer essa unificação. Vamos juntar 2 plantas, então uma planta de 140, eu vou passar aí para 280 metros. Bom, consigo ter bons quartos, consigo ter uma boa sala, atender aquela personalização de uma pessoa que quer uma experiência diferente, que quer um piso diferente, que quer, enfim, a abertura, que se preocupa com detalhes. Essa é uma outra questão, né, Júlia? A gente, quando veio o projeto aqui do podcast, era justamente para isso, né? É um mercado complexo, é um mercado de muitas informações, tá? E a gente não tem uma cultura de trabalhar com base em dados, né? Então, toda essa percepção de vai funcionar ou não vai funcionar, hoje a gente consegue mapear isso com pesquisas quantitativas, qualitativas, né? Com informações de execução de compras reais com dados cartoriais, né? Qual foi o ticket médio? Então, a gente consegue ter todas essas informações mapeadas para quando vai construir, desenvolver um produto imobiliário, ele seja feito para ter atração de vendas pronta. Claro. Quando a gente vê um prédio que ele está pronto e tem uma faixa últimas unidades, é porque o produto teve equívoco de desenvolvimento. Porque se ele teve toda a fase de lançamento, toda a fase de construção, e antes de o prédio estar pronto para vender, ele está pronto já operando e ainda tem últimas unidades, não faz sentido. Então, teve um equívoco. E como é que se resolve isso? Trabalhando com dados de uma maneira muito mais barata, mais cedo, para acertar logo de cara no desenvolvimento do produto imobiliário. E eu acho que assim, trabalhar com dados exige organização, né? E exige digitalização, que daí é uma coisa que a gente vê que no nosso setor quase não se olha para isso. Exato. Então, cara, se tu não tem nada digitalizado, tu não tem banco de dados para organizar, para conseguir usar essa informação a título de insight, de obtenção, né? De ideias para poder melhorar estrategicamente. Na canteira a gente já faz isso muito bem, mas a gente opera dentro dessa esfera em que o produto já está mais ou menos consolidado e vai até a fase de entrega do projeto e um pouco do acompanhamento da obra. Quer dizer, quanto mais isso se alastrar pela fase inicial de incepção, né, de concepção de projeto, até a fase de finalização, pós-obra, entrega do produto e vendo o que está dando certo e o que está dando errado, se retroalimenta. E aí é um ciclo virtuoso de melhorias, né? Então, acho que é super importante ter essa cultura, entender a necessidade da digitalização e de trabalhar com Big Data, coisas assim, para facilitar a tomada de decisão. Exato. A palavra é integração. Né? A gente fala muito, até o nosso slogan ali é construímos juntos, justamente por isso, porque a gente tem que ter a Júlia, tem que ter o construtor, tem que ter o orçamentista, tem que ter o incorporador que está concebendo, tem que ter o pesquisador, todo mundo trabalhando junto, porque se está tendo muita personalização é porque o produto não foi bem pensado. Porque não faz sentido tu fazer sempre com 2 quartos e todo mundo querer juntar para virar 4 quartos. Exato. Perfeito. Já o produto nasceu totalmente errado.
Só que daí, como ele é um terreno específico, a pessoa quer morar em Cacupé, quer morar em Santo Antônio, a pessoa quer morar com aquela vista, daí ela começa. Exato. Vamos personalizar, Júlia, falar com o incorporador, falar com o pessoal da compatibilização pra gente resolver isso. A tunagem, né, do carro. Exato. Compra o carro e depois ele sai colocando... Bota um motor melhor aí, bota um litro. Mas é isso. Até que a gente tem construtoras que constroem aqui o alto padrão aqui de Floripa, que já entregam, assim, é uma personalização já pronta, já está pronto o apartamento, o prédio está entregue já há alguns anos, que eles já deixaram o apartamento só no reboco, assim. Aí é uma personalização diferente de um pessoal que gosta daquela planta, que já está pronto e que daí vai personalizar daquele jeito. Sim, daí mais os acabamentos Isso, e mais os acabamentos. Mas a gente pega bastante, sim, pessoas que querem uma planta maior, querem ajustar. E eu até brinco, assim, quando vem algum projeto de apartamentos menores, eu já falo, tenta fazer, de repente, se tu consegue juntar 2, sabe? Seja aquela possibilidade de tu comprar um apartamento para ti, eu tenho um filho que ainda mora comigo, vamos ter aquela, sabe, que nem hotel, que tu abre uma portinha, eu alugo o meu. Espera, né? Quarto família, né? Exato. E até nessa linha, o que a gente está vendo hoje em dia, a gente ainda não tem a cultura do drywall, né? É algo comum e às vezes até... Aí é melhor você falando, Não é que não tem a cultura, é que ainda não está majoritário, né? Exato, mas porque ainda fica, já tem bastante... dependendo do comprador, acredito que ele fique, mas será que vai isolar bem? Essa parede aí não consigo botar um quadro, mas a gente está percebendo que cada vez mais o público está entendendo um pouco mais, o incorporador ainda fica um pouco na dúvida se vai botar, se o mercado vai absorver, mas está sendo uma opção também para facilitar essa personalização, né? Porque, drywall... Levanta rapidinho, corta, tira ali, sobe de novo. É mais fácil de tu brincar com essa planta, né? Mas o que você vê, assim, o mercado tá pronto para isso? Tá absorvendo, tá procurando por isso? Ou a gente ainda tem pouco aqui, né? Sim. Pouquíssimo. Eu vejo uma construtora que trabalha com isso aqui em Floripa, sabe? Fora isso, não. Mas eu acho que não perde nada, assim, né? Mas eles também não chegam a perguntar, ou pergunta, quem está comprando a planta, pergunta, isso aí é alvenaria ou é drywall? Não, acho que é porque a gente está acostumado com a alvenaria, então... Ser um drywall é um diferencial, né? Daí é onde se fala, olha, isso aqui é toda a construção, é drywall e tal. Mas aqui a gente está acostumado com o tijolo, com uma construção tradicional. Então... Mas eu não vejo problemas, assim, da pessoa falar, nossa, não, é drywall, não quero. Funcionando tá bom, né? Exato. Não fazendo barulho, dando para prender o quadro, etc, tá bom. Totalmente. Vai cumprir a função que serve, né? Uma eficiência construtiva, Sim. vai ter toda a eficiência da sustentabilidade, da acústica. E ele vai agradecer quando for fazer reforma, porque quem já fez reforma e já quebrou uma parede de alvenaria e teve que levar entulho para baixo pelo elevador social, é um trabalho. Uma encrenca. O drywall tu corta, desaparafusa. Até acho que deveria ter mais aqui, né? Mas eu acho que a gente não tem mão de obra, né? Para drywall? Tá crescendo cada vez mais, né? Porque é um sistema mais racional, vamos dizer assim, né? Até da evolução tecnológica, né? De fazer o trabalhador... a massa, né? E o tijolo e a alvenaria ainda é um elemento muito rudimentar, vamos dizer assim. Ele remete a alguns séculos, né? O tijolo, a massa e tal. Então, assim, a industrialização, né? Tu colocares um perfil, tu ter a furadeira, a placa, o alinhamento, né? A gente, às vezes, tem o reboco no projeto é 2 centímetros, mas na obra ele fica com 6. Por quê? Porque a parede foi executada torta e tu tens que dar aquela apertada. Nivelar, exatamente. Então, na parte construtiva também é mais eficiente, é mais plano, é tudo mais... Exatamente, é mais preciso, vamos dizer assim. Entendi. Né? Tem um acréscimo no custo, mas é pequeníssimo, assim, perto do benefício, né? Eu acho que é muito mais rápido de executar, a carga do edifício fica muito mais baixa, além da versatilidade de tu poder mudar ponto de lugar, então personalizar o apartamento depois que ele tiver entregue. É muito mais rápido também, né? Olha. Então eu acho que isso aí aí faz todo sentido. Tudo. A questão mais é medo do preconceito de quem vai comprar. Mas por esse lado eu não vejo, não, assim, não. Eu vejo que não tem. É o que eu disse. Uma construtora que eu lembro que tá fazendo assim, mais fora... tem uma questão que é bem... O padrão hoje, para quem está usando o drywall, é ter a divisão entre apartamentos em alvenaria. Daí, por conta da segurança, um elemento mais robusto, né? Com receio, por exemplo, de entrar um no apartamento do outro, vamos dizer assim. Ah, tá. Tá? Numa situação dessa de locação, de o cara alugou...
vai lá, faz um buraco, entra no apartamento do outro, entende? Então, isso é um pouco... Então, a divisão entre apartamentos ainda é alvenaria, mas as paredes internas do apartamento, Todas. elas atendendo a essas necessidades de estar segura, dá para pendurar quadro, né? Não vou ter problema de colocar um revestimento, etc. Aliás, assim, é amplamente utilizada, né? Eu coloco muito esse exemplo. Eu tenho um amigo pessoal que constrói na região dos Hamptons de Nova York, né? Casas de altíssimo padrão, né? Coisas que a gente simplesmente não tem paralelo aqui no Brasil, exceto em algumas poucas propriedades. E a construção é toda em wood frame. A estrutura não é do drywall, que é um perfil metálico, é um perfil de madeira, né? Então, é um frame de madeira com chapas também de madeira e de gesso acartonado, tá? Então, e são casas de alto luxo, né? Com todo tipo de revestimento, de mármore, de pedras e etc., e comercializada e do ponto de vista de desempenho, né, de performance, absolutamente excelente, né? Um fator importante que é interessante lembrar também é que quando tu trabalha com industrialização, drywall, por exemplo, a gente tem que antecipar algumas decisões de projeto, porque nem todas as paredes vão estar compatíveis com as instalações que vão passar ali dentro. Então, a gente percebe que às vezes o cara comete o equívoco, não, vai ser tudo perfil de 48, mas aí tu vai colocar um quadro de elétrica, não vai funcionar, tu vai passar uma rede frigorígena dentro da parede, também não funciona. Então, tu tem que ter um planejamento prévio, que na alvenaria às vezes tu não precisa, porque é mais prático, é simples, eles já fizeram várias vezes. Então, quebra lá, dá para resolver, exato. não Às tem vezes, problema. Uma parede que não passa uma instalação dentro é um problemaço, né? Então, tem que ter uma previsibilidade na etapa de projeto para que isso funcione. E talvez isso seja também uma resistência. Como eles não estão acostumados com tanto planejamento, é um sistema que traz risco para eles, né? Exato. Júlia, deixa eu mudar um pouquinho de tema, mas ainda continuando na função da empresa que trabalha na área comercial e imobiliária, né? Não é só a compra e venda que faz o serviço ali comercial, né? Tem todo um assessoramento para quem vai fazer a locação, a parte de contrato, a parte de documentação, né? Então, são outros serviços que às vezes não são tão falados, mas que são importantes para quem tem o apoio de uma empresa comercial imobiliária prestando serviço para o locatário ou para o comprador, né? Complementando a pergunta do Márcio, eu até queria ver com você como é que funciona, porque hoje, cada vez mais, a gente sai algumas notícias aí, projeto 100% vendido no primeiro dia. Pô, como que a pessoa conseguiu lançar, assinar o contrato, fazer o pagamento, dar o sinal e tá tudo vendido? Pô, a pessoa conseguiu fazer isso tudo em 24 horas? É propaganda ou é verdade mesmo? Como é que funciona isso? Ou já estava o contrato pré-assinado, só fez o autógrafo? Ele foi lá e assinou só o último detalhe. Eu acho que é uma propaganda, gente. É uma propaganda, sim. Já vi situações aqui, tudo vendido, realmente foi efetivado daqui a pouco na hora da assinatura, né? Porque a venda é uma coisa, né? A venda concretizada é outra, né? De haver vários distratos e tal. Então, é uma estratégia de marketing para mim. Porque é inevitável, a pessoa pensa, a pessoa vai, ela tem a empolgação, né? A compra num lançamento tem aquilo, nossa, é oportunidade, vou escolher agora, é melhor posição solar, melhor planta e tal, melhor lote. Mas na hora do vamos ver, que daí tu bota a cabeça no travesseiro e tu pensa, tu faz conta e tu volta, o que eu vou fazer com aquilo? Vai investir? Não vou investir? Eu vou morar? Não vou morar? Daí onde começa realmente a ter na hora do famosos... Pix, o pessoal começa a pensar um pouco, né? Eu, inclusive, sempre fui um péssimo marqueteiro, justamente por entender que o marketing, ele às vezes força um pouco a barra, né? E eu sempre fui um marqueteiro de que vendia tu não precisa influenciar alguém a comprar uma coisa que ela não é de fato. Ou seja, né, se ela vai funcionar, o capacete ou qualquer coisa, né? Tu não precisa ficar fazendo mais do que ela é. Exatamente. Então, assim, tu vê o setor de marketing hoje, ele está forçando a barra, daria para trabalhar de uma maneira mais transparente. O que eu quero dizer na prática, né? Funciona fazer um marketing dessa forma, trazendo elementos assim que encantem o cliente, mas mais num sentido de encantamento de serpente do que de falar a verdade e de dizer, não, é isso aqui mesmo e tal. Faz diferença que eu acho esse que tipo eles de querem abordagem? Deixar o desejo, né, de ter. Até tô pensando aqui, tem uma outra construtora que fez um lançamento e realmente foi tudo vendido. Tudo.
Então, hoje a gente tem revenda. E revenda de um lançamento recente que já subiu 12 mil metros quadrados. É um investimento. Então, é um investimento. Claro, é tudo tu saber onde tu constrói, o que tu constrói, para tu saber o que aquilo ali vai... Ele vai se tornar único. É aquilo, tu Então, tens quer aquilo... dizer que tem casos reais Tem. e casos que não são poucos, reais. tá? Tem. Poucos, muito poucos mesmo. Mas tem outros que lançam tudo, 100% vendido e não tá. E daí vira um marketing de desejo, né? Poxa, eu perdi aquilo então, tudo vendido, o que eu vou ter agora? Aí sobra só o patinho feio, eu já vou trabalhar numa revenda. E aí a Floripa a gente tem muito disso, né? A pessoa vai e compra num pré-lançamento e daqui a pouco ela já botou para vender. Então ela já quer daquela a flipada, né? Ela compra na melhor posição, dá um Quer fluxo de fazer o pagamento. trade, né? Exato, então ela já tem isso, sabe? É pouco aqui, tá? Eu lembro agora um só, que realmente foi 100% vendido. Fora isso, é aquela... Não é bem assim, sabe? E daí começa aqueles últimas unidades, preços promocionais, onde aquele cliente que comprou lá no passado fala, pô, mas eu paguei tanto, agora tá tanto. E é explorar o gatilho da escassez. Só que como é que tu vai explorar o gatilho da escassez quando tem um monte de oferta de mercado? Tem estoque de estúdio. Cara, não tem, né? Tem que ter muito diferencial para isso funcionar, né? E até te perguntar, tipo, o que tu vê de ingredientes de sucesso para um lançamento funcionar bem? De fato, tem que ter diferenciais de produto, é muito mais marketing, é muito mais como agregar valor falando, né? As coisas que o mercado quer ouvir, o que tu... Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que desde o estudo do terreno, o que vai ser ali, o que pode atender, que pessoas procuram determinado terreno, que planta colocar naquilo ali, naquele terreno, preciso ter área de lazer ou não preciso? Então, acho que é um pouco de cada para que ele seja cada vez mais assertivo, né? É entender, vale ser uma miscelânea, não vale? Atendo de tudo um pouco, ver qual é o perfil, né? Porque existe aquele perfil investidor, que ele quer aquela rentabilidade, que ele quer aquele preço atrativo para ter aquele preço na venda que vai ser muito maior. E tem aquele cliente que ele vai comprar para ele morar, que não vai deixar de ser um investimento, mas ele não tá muito preocupado quanto que aquilo vai se tornar depois, sabe? Até quando a gente brinca, que a gente vende, daqui a pouco o cliente vende de novo, dele, nossa, vale isso? Eu não sei, mas eu ainda continuo sendo um pouco crítico a essa situação, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente tem a Black Friday, né? Que daí todo mundo brinca que é tudo pela metade do dobro. Eu sou contrário a isso, né? Eu acho, até por trabalhar com sustentabilidade, né? Com a gente... proporcionar às gerações futuras o benefício que a gente teve. Então, é uma questão quase filosófica, né? Eu acho que a gente não veio para cá para ficar se enganando aqui na vida, né? A gente tem uma vida que é transitória, todo mundo morre, isso é um fato, né? Então, assim, por mais que ganhe dinheiro, que venda, que tenha feito as transações, a gente está aqui numa passagem. Isso é a mesma coisa para uma pessoa extremamente pobre, como também é para um bilionário, né? Essa condição humana, tá? E eu acredito, né, em a gente ter um propósito daquilo que a gente está fazendo, trabalhando desde do imóvel, né? Isso move a nossa sociedade, isso um legado, né, que constrói a deixa, nossa nação. Então, o Brasil por conta do que a gente faz. Então, tem aqui também, dentro do podcast, da atuação que a gente faz, da atuação que eu entendo que vocês também fazem na Olim, de que é deixar esse legado, de que é trabalhar, né, de maneira correta, de falar a verdade, de tentar melhorar o mercado, porque daqui a pouco quem vão ser os clientes? Os nossos filhos, né, Júlia? Exatamente. Então, quando eles forem comprar hoje, a gente vai comprar um apartamento antigo, ele tinha um monte de coisas boas. Exato. Os espaços... Até a dependência que tu falou, né? Exatamente. A área de serviço, não precisa, gente. A gente já deixou de alugar apartamento grande, vender, porque a área de serviço era pequena. E é o que eu digo, quem mora em Floripa tem família grande, precisa ter. A dependência de empregada não precisa nem ser um espaço para que tenha uma pessoa que durma na casa, mas pessoas que vêm prestar serviços em casa precisam tomar banho, precisam às vezes até descansar, né? Então, assim, tem apartamentos que não tem um chuveiro, vamos dizer, de serviços. Então, assim, a pessoa vai ter que entrar no quarto, né, para tomar o banho, né? E no próprio prédio. Então, assim, trabalhadores do prédio, zeladoria,
tá? Que não tem, às vezes, um bom vestiário, uma boa área para ele, para as pessoas que vêm trabalhar, né, no dia a dia. Às vezes até pro morador, né? Pô, chegou da praia todo sujo, pô, não é mais fácil tomar um banho ali do que ter o quarto sujar tudo. Se tivesse um chuveiro, uma área, um vestiário ali embaixo, no apartamento, no empreendimento, né, talvez ajudasse também, né? Exato. Então, assim, a gente não pode se acostumar com a precarização das coisas, né? Que é isso, Exato. uma televisão hoje é barata, mas ela quebra. Entendeu? A obsolescência programada. As coisas são cada vez mais frágeis. A casa da minha avó, que está viva e tem 96 anos, ela tem um fogão que tem 60 anos. Ela tem um liquidificador que tem 50 anos. Duram, né? E estão lá, entendesse, Thiago? E funcionando. Sim. Então, assim... eu sou ainda, né, muito crítico do modelo de desenvolvimento que a gente está tendo do ponto de vista, né, que desenvolvimento é esse? Tá vindo a IA agora, vocês estão vendo os vídeos recentes da IA do Google, né? As publicações, eles estão vivos ali agora. É uma ficção científica, né? E que eles estão ali trabalhando, fazendo propaganda, e a gente não pode perder a essência dessa coisa real, do humano tá tendo troca, né? Exato. Não sei se eu tô ficando velho, talvez. Não, mas eu acho que a humanização é muito importante, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente sempre brinca, falando sério, na imobiliária, que a gente lida com seres humanos o tempo inteiro. Então, é ótimo, adoro essa tecnologia toda que tudo tem, mas a gente lida com pessoas. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender quais são as necessidades dessas pessoas, o que elas querem do futuro, o legado que a gente deixa para a cidade de uma forma construtiva, a mobilidade que a gente vai ter, o que os nossos filhos vão passar com isso aqui. Eu quero que eles morem bem, eu quero que eles vivam bem. Deixa eu até encaixar com uma outra pergunta, tá? Porque, de novo, né? Parece que é filosófico, tá? Mas dá dinheiro. Quem quiser aproveitar essas dicas, dá dinheiro, tá? Assim como sustentabilidade, quando eu comecei a trabalhar com consultoria para prédios verdes há 17 anos atrás, tá? Dá dinheiro. E uma outra coisa que vai começar a explodir, a questão dos equipamentos para idosos, o senior living, tá? As pessoas estão envelhecendo, elas têm necessidades, então a gente está vendo já equipamentos, né? E estão envelhecendo muito bem, né? A gente fala hoje de pessoas idosas com uma qualidade, vivendo de um jeito que, meu Deus, eu lembro quando eu era pequena, eu olhava assim e falava, ai, que velha. Não, gente. Exatamente. O velho hoje, eu não sei quem é uma pessoa velha. Eu acho que é uma senhorinha assim. Minha mãe tem 72 anos e outro dia fizemos uma trilha de 5 quilômetros e ela tava Ela não cansa, tinindo. tu sim, né? Eu canso e ela não, ela tava tinindo. Então é o que tu falou, eles estão bem, estão envelhecendo. Então, assim, a gente vai viver produtos, né, recente, tá? Num futuro recente, eu tô falando de 10 anos, 15 anos, onde a gente vai ter as 3 gerações coexistindo de uma maneira muito parecida. Sim. O jovem, eu não vou dizer a criança, porque a criança tem um desenvolvimento, ainda uma necessidade, mas a partir dos 10 anos, né, o pré-adolescente, o jovem e tal, o adulto pleno e o idoso, entre aspas, né? E eles vão estar coexistindo e fazendo, às vezes, as mesmas coisas, né? Se conectando realmente, não só virtualmente, né? Então, as edificações, elas têm que estar preparadas para isso. E quem entender que isso é uma realidade, não é só filosofia, vai ganhar dinheiro também. Exato. Essa essência, esse propósito tem que estar no empreendimento, né? Mas só para finalizar, eu sei quem está chegando ao fim do episódio, agora trazendo para totalmente, talvez um pouco do oposto, né? Esse banho de loja que muitos incorporadores estão fazendo, trazendo marcas renomadas, mundiais, faz sentido? Porque entendo que isso daí, talvez, dependendo de como for, é só o nome. Não tem nada, talvez, da marca. É uma linha dentro. tênue, né? Entre o que é bonito e chique e o que é brega, né? Então, tudo depende. Eu acho que tem um apelo, mas quando bem alinhado com toda a estratégia. Quem é essa pessoa? Com nicho, né? Com Exato. Porque não adianta lançar e dizer que é da Dior e quem vai morar ali? Não. Sim. Tem que que a ver ser com o perfil, né? Tem gente totalmente. de alto poder aquisitivo que Muito, gosta da marca exposta na mala, na roupa. Muito. E tem gente que não quer nem dizer qual é a roupa que está usando de Muito. altíssimo poder aquisitivo e tal. Então tem esses dois comportamentos. Totalmente, totalmente. Mas tem que ser um foco, essa collab, ela tem que ser realmente real, sabe? Sim, não pode ser só no nome. Né? Senão vira uma coisa meio brega. E daí o brega não vai rolar. Né? Então acho
um apelo muito legal, as pessoas gostam, desejam, pagam por isso, mas quando efetivamente há uma relação, uma sinergia entre tudo, sabe? Há uma entrega com isso. Total. Júlia, queria só fazer uma última pergunta, que eu estava refletindo aqui, né? Tu estavas comentando sobre mobilidade, e eu fiquei pensando, até que ponto um produto imobiliário pode ser qualificado apenas pela iniciativa do incorporador? Porque a gente está falando muito do prédio, do que dá para ser feito ali em termos de programa de necessidades, mas o que também depende da cidade, né? Porque eu acho que, assim, qualidade de vida, cara, muito é cidade, muito tá bem localizado, é ter infraestrutura que o Márcio falou. O que adianta a gente verticalizar, adensar, se a cidade não está preparada, né? Quer dizer, a gente está botando um monte de gente ali, aumentando o ticket, colocando um alto valor ali de terreno, né, de metro quadrado, mas alaga, as pessoas não conseguem sair de carro, não tem ciclovia, quer dizer, isso tudo desqualifica, né? Eu venho aí morando em várias regiões de Florianópolis e percebendo quão faz diferença tu escolher muito pensando nisso. Cara, eu tenho um banco perto, eu tenho um mercado perto, eu tenho uma praça perto, eu tenho uma beira-mar perto para poder treinar. Quer dizer, tudo isso é o que mais faz diferença para mim, não é o apartamento, entendeu? O apartamento tem que estar vivendo bem, né? Isolamento acústico, uma qualidade térmica, mas no fundo a cidade faz muita diferença. Faz. E aí a gente tem que pensar um pouco em políticas urbanas que tragam essas qualificações e aí tem essa questão da outorga onerosa, tudo isso. Cara, tem que ter uma pressão da população para que seja qualificada a cidade. Use esse dinheiro para qualificar a cidade, para que exista uma sinergia de melhoria, né? Não só os empreendimentos privados, mas sim também as políticas públicas. Né? Super concordo. É porque isso é que faria até vender mais rápido, né, Marlon? Assim, não precisa de pressão. O mercado, ele se autorregula. Se não está vendendo, é porque a turma está dizendo, pô, eu não vou investir nesse tipo de coisa, vou esperar se qualificar um pouco melhor, né? Mas é por isso que a gente, às vezes, acaba vivendo uma precariedade em termos de cidade, de estado, de nação, tá? E começa começa na gente. Começa na microsociedade, é sempre daquele, né, do local pro global. Aí eu queria só ouvir a Júlia, então, nesse aspecto, tu achas que esse cuidado, essa preocupação, né, de quem está buscando a compra de um imóvel, de olhar para a cidade, olhar para o entorno, olhar para aquilo que tem de benefícios na localização, ela prevalece sobre o produto imobiliário, que é o que a gente estava discutindo até aqui, ou não? Isso é meio que equilibrado, varia muito de acordo com o público? Qual que é o nível de consciência das pessoas que estão comprando em relação a esse aspecto da cidade? Da questão da mobilidade, a pessoa acaba optando por determinado nicho bem específico pela questão da praticidade de não tirar o carro de casa. Perfeito. Então, muita gente, hoje, grande parte dos nossos clientes são pessoas que querem morar perto dos colégios centrais. Porque trabalham perto, os filhos vão a pé e realmente é um caos para tu tirar o trânsito. Eu moro no centro, minhas filhas estudam no centro e um trajeto muito pequeno eu levo muito tempo de carro. Então, se eu saio um pouquinho depois, eu já pego um trânsito absurdo e espera e fica, sabe? Sim. Então, as pessoas cada vez mais estão procurando realmente morar muito perto da onde elas vivem, da onde os filhos estudam, da onde tem o médico, porque a praticidade de tirar, deixar o carro na garagem e vou a pé. Então, Floripa pede muito por isso, né? Por isso que o nosso centro, ele é tão pujante, ele é tão desejado, sabe? Sim. E outros expansão, ele ainda não é tão desejado porque tu não tem nada. Exato. Então, tu é um bairro que tu depende de carro para tudo. Tu não tens um colégio próximo, tu tem que pegar o carro para ir na SC ou de repente em Jurerê. Então, essa mobilidade cansa a pessoa. E é onde a pessoa fala para mim, Júlia, pelo amor de Deus, ainda mais o cara que saiu de São Paulo para vir para cá para fugir exatamente disso, né? Exato, e chega aqui, eu digo, gente, tudo tranca. E hoje Floripa, ela não tem mais horários alternativos, né? Que tu tinha que ir no meio da tarde. Não, hoje é o tempo inteiro. Então, tu tem que realmente vir para cá e ter tranquilidade de falar, vou ficar no trânsito, sabe? Então... Júlia, quando a gente começou, falamos que seria muito tempo e, de fato, falou para quem, né? Eu falo bastante. 1 hora de conversa maravilhosa. A gente podia dobrar a meta aqui, falar mais 1 hora, mas, infelizmente, a gente chegou ao fim do episódio. E eu queria que tu deixasse aí o teu contato da Olim, né? Para quem quer procurar vocês, para comprar, para alugar, para ter um assessoramento, às vezes, de investimento, né? Entender mercado e tal. Então, deixa os teus dados, redes sociais, para quem puder entrar em contato com vocês, saber onde achar. Primeiro, obrigada, gente. Adorei. Foi uma experiência bem legal. Me senti bem em casa,
Foi bem gostoso, assim, dá vontade de falar mais, né? Tem muito assunto, tem muita coisa para ser conversado, mas fica para a próxima, quem sabe, né? A Olim tem uma estrutura pequena no centro da cidade, na Nereu Ramos, num prédio comercial, Ilha... Ai, vão brigar comigo que eu não lembro o nome. Mas O depois... número, tu lembra? Ai, gente, Nereu Ramos, Ilha do Atlântico. Sala 1002, o telefone 48 99129 7733 e a rede social é o @olim, OLIM, imóveis. Daí quem precisar está super à disposição. Eu brinco que conversa e café não faltará. Maravilha. Então, conosco Júlia Botelho, Marlon, Thiago, se quiserem também fazer aí os... Eu acho que só agradecer ter aceitado o convite, foi uma conversa ótima. Acho que a gente tem que marcar outras conversas, principalmente também com incorporadores, de repente uma parte imobiliária. Fazer a tabelinha, né? Fazer a tabelinha para ver como é que anda isso daí, por que não estão se conversando, né? Também queria agradecer a Júlia e as contribuições. Acho que sempre foi muito rico aí para quem é incorporador, né? Entender um pouquinho dessa ponta que é fundamental para o sucesso do empreendimento de cada um. Exato. Obrigada, gente. Maravilha. Obrigado.